Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, meu amigo ouvinte, seja bem-vindo ao nosso programa Revista AGECOM, em parceria com a Agência de Comunicação Júnior AGECOM. Você está ligado na Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Aqui você fica por dentro de todas as informações e eventos do seu campus, Teresina e mundo. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Apresentado por minha amiga Maria Eugênia e por minha grande amiga Bianca Rafaela. Meu caro amigo ouvinte, começamos o programa de hoje falando de uma data muito importante para nós, que somos jornalistas e trabalhamos noticiando o público em geral. Dia 3 de maio, Dia da Liberdade de Imprensa. Chamamos ao nosso estúdio uma queridona nossa, Isadora Cortez, que é jornalista e advogada. Fala galera, eu sou Isadora Cortez, sou jornalista, sou advogada e estou passando aqui para falar de um assunto muito importante. Hoje é o dia 3 de maio, hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Essa data foi instituída na Assembleia Geral das Nações Unidas para celebrar o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata exatamente sobre a importância da liberdade de imprensa. Nós temos um grande desafio, principalmente nesse momento, da digitalização da informação. E nós, com o advento das redes sociais, presenciamos os ataques aos jornalistas, a quem produz o conteúdo, né? De 3 a cada 4 jornalistas já sofreram algum tipo de violência via redes sociais decorrente de algum conteúdo publicado nas redes. E é importante a gente falar sobre isso. A liberdade de imprensa é fundamental para o exercício do Estado Democrático de Direito. Por isso essa data é tão importante. Salve a democracia, salve a liberdade de imprensa. Um abraço, galera. Hoje teremos o Informe AGECOM com notícias do seu campus, Teresina e do mundo. O quadro que é de hoje será apresentado pela nossa coordenadora geral da AGECOM, Mariana Alves. Teremos dicas de estágio e o quadro Política é a Saída, apresentado por nosso querido professor Robert Bandeira. E quem comanda esse quadro é o nosso colega super competente, Carlos Santos. Isso, Bianca. Fiquem ligados que vem muita coisa boa ainda. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Começamos agora o nosso quadro Informe AGECOM. Neste mês de maio, será iniciado na prática as atividades do projeto de extensão social, economia solidária, oportunidades e perspectivas no cenário das cooperativas de Teresina e da Faculdade Estácio de Teresina. Pensando nisso, o curso de nutrição convida os discentes para participarem da palestra Extensão Social, Reflexos na Vida Pessoal e Profissional, com a nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Estácio Teresina, Amanda Ferreira. O evento terá a coordenação do professor Tássio Mascarenhas e ocorrerá no dia 7/5, às 9 horas, na Faculdade Estácio. O curso de nutrição da Estácio de Teresina anunciou por meio das redes sociais a oficina de cálculo de plano alimentar por programa. Será via Google Meet com a nutricionista especialista em nutrição materno-infantil, Flávia Mércia. A oficina acontece no sábado, no dia 7 de maio, às 19 horas. O evento possui vagas limitadas e custará um valor de R$ 100, que pode ser depositado via Pix no número de telefone 8699975860 ou transferência bancária. Ao efetuar o pagamento, entre em contato pelo número do Pix. Estamos recebendo em nossos estúdios a professora e coordenadora do curso de Ciências da Computação, Patrícia Nogueira, e que tem um convite muito especial para fazer sobre um evento que acontece de 9 a 12 de maio, que é a Semana Tecnológica da Faculdade Estácio Teresina. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Conta para a gente o que vai acontecer nessa Semana da Computação. Olá a todos, boa noite da Rádio AGECOM. Aqui é a professora Patrícia Nogueira, coordenadora do curso Ciência da Computação da Faculdade Estácio. E é um prazer estar aqui para convidá-los a participar do nosso grande evento da próxima semana, a Semana Tecnológica,
que vai ser de 9 a 12 de maio, onde nesse momento, nesse encontro, a gente vai ter vários palestrantes voltados acerca da área da tecnologia, onde nosso foco vai ser o aprendizado em games, incentivando o aprendizado em games. Vamos ter no dia 9 programações, dia 10, dia 11, dia 12, e lembrando que no dia 14 estaremos encerrando com uma atividade esportiva na quadra da faculdade. Então eu convido todos, venham, participem, o evento vai estar disponível para vocês, como também a atividade complementar. Então não deixe de participar, você também é nosso convidado. Obrigada. Professora, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui na revista AGECOM. Fique à vontade para voltar sempre que precisar. A Secretaria de Estado da Saúde, através da Comissão Intersessorial Estadual do Programa Vida no Trânsito, iniciou as ações da campanha Maio Amarelo. O programa tem como tema este ano Juntos Salvamos Vida e busca chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. A primeira atividade foi realizada na manhã desta última segunda-feira, no pátio da CESAP. No local foram apresentados os trabalhos que serão desenvolvidos durante a campanha e contou com a presença de representantes da CESAP, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado da Educação e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. A abertura oficial do evento acontecerá no dia 5 de maio na cidade de São Raimundo Nonato e contará com as equipes da CESAP e demais órgãos envolvidos no programa Vida no Trânsito. Um total de 40 reeducandos no sistema penitenciário do Piauí iniciaram, no começo da semana, o trabalho de capinar e de limpeza em colégios da rede municipal de Teresina. A ação faz parte de uma força-tarefa de combate à dengue, zika e chikungunya na capital, Teresina. A primeira contemplada foi a Escola Municipal Roberto Cerqueira Dantas, no bairro Monte Alegre, na Zona Norte. Na primeira fase, os internos irão trabalhar em colégios de bairros da região que apresenta maior incidência de casos. O secretário de Estado da Saúde, Neres Júnior, visitou na manhã desta segunda-feira as instalações do EMOP, no centro da capital de Teresina. O gestor acompanhou o trabalho da retomada de filtragem de plasma e plasmaférese, que estavam suspenso por causa da pandemia da Covid-19. Ele também acompanhou o andamento das obras de ampliação do novo laboratório de produção de hemocomponentes. As obras têm previsão de entrega dia 14 de junho, data reconhecida como Dia Mundial do Doador de Sangue. A plasmaférese é um tratamento semelhante à hemodiálise. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. O quadro que é de hoje será apresentado por mim, Mariana Alves. E, como de costume, abordamos temas que estão em alta devido a várias manifestações nas redes sociais com relação ao Mac Picanha da empresa de lanches McDonald's. Alguns consumidores entraram em contato com o PROCON, o órgão de defesa ao consumidor, denunciando que o produto anunciado não teria o corte de carne na sua composição. Devido a isso, na última quinta-feira, 28, o PROCON decretou a proibição do comércio da nova linha de sanduíches da empresa McDonald's. Por isso, entramos em contato com o nosso parceiro aqui da AGECOM, o professor e coordenador Pedro Henrique Rebelo, do NPJ, Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da Estácio, para tirar algumas das nossas dúvidas e também sobre o direito de consumidor em relação a esse assunto. Seja bem-vindo, professor Pedro Henrique Rebelo, aos nossos estúdios. Obrigado, Mariana, pelo convite. Sempre uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês. Professor, o que configura dentro da lei uma propaganda enganosa? Então, Mariana, inicialmente é importante informar que, pelo Código de Defesa do Consumidor, a proteção contra a propaganda enganosa, contra a publicidade enganosa e abusiva é um direito básico do consumidor. E ele é caracterizado, esse direito à proteção contra a publicidade enganosa, ele é caracterizado pela lei como qualquer tipo de veiculação de informação com fins publicitários, de informação inteira ou parcialmente falsa, sobre dado relevante, sobre dado essencial do produto ou do serviço que se pretende comercializar.
Professor, a gente percebeu assim quais são as maneiras que as empresas usam com mais frequência para induzir o consumidor a cair nessas publicidades enganosas? Excelente pergunta, Mariana. O que a gente vê na prática, dentro dessa configuração legal de que em propaganda, publicidade enganosa, é toda forma de veiculação de informação inteira ou parcialmente falsa, quando os fornecedores de serviços ou de produtos tentam induzir o consumidor a erro a partir da veiculação de informações sobre características, qualidade, quantidade, preço, natureza, composição sobre o produto. Então, o que a gente vê na prática, por exemplo, a comercialização de um financiamento de um veículo, em que a propaganda informa o valor do veículo, mas quando o consumidor vai até a loja, percebe que aquele valor, na verdade, é apenas um valor do valor do veículo à vista. Mas se o consumidor, por exemplo, pretender comprar o veículo de forma financiada, a loja acaba modificando substancialmente aquela condição do negócio. Então, nesses casos, quando há uma forma de induzir, ou de tentativa de induzir o consumidor a erro, caracteriza-se a publicidade ou a propaganda enganosa. Muito bem, professor. Obrigada pelas dicas, pelas informações. No caso do Mac Picanha, quem comprou o produto das propagandas feitas pela rede de sanduíches McDonald's tem o direito à devolução do valor? Bem, Mariana, ainda não há uma definição do PROCON, do Distrito Federal, que foi o órgão responsável por impedir a comercialização desse produto, em relação às consequências ou em relação aos direitos que serão garantidos aos consumidores. Mas o que eu imagino que vai acontecer é um abatimento do valor em relação àquele consumidor que eventualmente pretenda ser ressarcido em relação à aquisição de um produto que, na verdade, não era aquele produto inicialmente planejado. Então, não penso que a devolução integral do valor é o caminho mais correto, e sim o abatimento, a dedução de parte do valor, visto que, na verdade, o produto não continha em sua composição o produto da picanha. Certo. No caso do consumidor contestar a propaganda enganosa de algum produto que adquiriu, como ele deve proceder judicialmente? Bem, judicialmente ele pode ajuizar uma demanda perante os juizados especiais cíveis, objetivando a devolução do valor pago de modo indevido, não só nesse caso do McDonald's, mas em casos, principalmente quando há uma modificação substancial e quando a gente está tratando de valores mais significativos. Nesse caso, uma saída judicial é o ajuizamento a propositura de uma demanda, em que é solicitado ao juízo a condenação da empresa, da fornecedora de produto ou serviço, para devolver ou integralmente ou parcialmente o valor pago de modo indevido. Queria só registrar, Mariana, que para além do cenário judicial, hoje, o consumidor ele conta com uma série de alternativas para que ele possa fazer valer esse direito básico contra a proteção da propaganda, da publicidade enganosa. Nós temos hoje uma plataforma virtual do Ministério da Justiça, que é chamada de consumidor.gov, que o consumidor pode, gratuitamente, de modo muito célere, tentar uma solução consensual diretamente na plataforma. A fornecedora de serviço ela é notificada e ela tem um prazo de 7 dias para atender aquela reclamação. É como se fosse uma espécie do Reclame Aqui, mas institucionalizado. Inclusive, a fornecedora, a empresa que não responder de forma séria, responsável, essas solicitações que são protocoladas, há inclusive a previsão de multas e de sanções a essa empresa que acaba sendo negligente com os seus consumidores. Muito bem, ótima deixa e ótima dica para a gente. O que o senhor deixa de alerta para que as pessoas não caiam nessas propagandas enganosas? Bem, o que a gente percebe na prática é que, na maioria das vezes, o consumidor ele percebe que cometeu um ato falho e que ele adquiriu um produto ou um serviço diferente daquele inicialmente planejado, quando esse consumidor ele não investiga, ele não se aprofunda, ele não verifica a fundo, de fato, aquele objeto comercializado. Então, por exemplo, no caso do Mac Picanha, dificilmente a gente conseguiria, um consumidor sozinho, conseguiria verificar, antes da aquisição do produto, se aquele sanduíche contém ou não carne de picanha.
Então, é uma forma mais difícil de garantir a esse consumidor um tratamento mais efetivo. Agora, quando a gente vê, por exemplo, de veiculação de propaganda, de financiamento de imóveis e de veículos, que são frequentemente objeto também de propaganda enganosa, o que a gente sugere aos consumidores de forma geral é que possam investigar o contrato antes de celebrar efetivamente o negócio jurídico, se dediquem a estudar um pouquinho e verificar se aquela condição contratada é de fato a condição inicialmente objeto da propaganda. Muito bem, muito obrigada. Professor, eu fico muito grata pela sua participação mais uma vez. Você que já é figura cativa aqui na nossa rádio, eu agradeço demais a sua participação e fique à vontade para voltar sempre. Muito obrigado, Mariana. Como eu disse no início, é uma enorme satisfação e me colocarei sempre à disposição, junto com minha equipe do NPJ, para a gente poder contribuir aqui com esse importante trabalho que vocês desenvolvem à frente da AGECOM. Muitíssimo obrigado, boa semana. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. A nossa primeira dica de estágio de hoje é a área de marketing. Para esta vaga, você deve estar cursando publicidade e propaganda ou áreas afins a partir do 5º período. Ter disponibilidade para trabalhar durante 6 horas de forma presencial, de segunda a sexta, e possuir conhecimento em Photoshop, em Design e Illustrator. Esse estágio possui bolsa, vale transporte e ticket de alimentação. Se ficou interessado, mande seu currículo através do site grupomedeiros.net na seção vaga Estagiário de Marketing 423. Nossa próxima dica de estágio, você deve estar cursando Administração, Arquitetura ou Engenharia a partir do 4º período. Possuir domínio básico em PowerPoint, Excel, Word e Publisher. Ser organizado, proativo, ter agilidade e raciocínio lógico. Nesse estágio, você auxilia as atividades operacionais do Departamento de Projeto, gerenciar projetos, atuar com planejamento, execução e acompanhamento de projetos. Para essa vaga, você deve ter disponibilidade para trabalhar por 30 horas semanais. Se quiser concorrer a esta vaga, você deve mandar seu currículo no site rdamasio.com. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. No mundo, o público feminino representa menos de 25% dos cargos parlamentares e somente 12% dos líderes de governo são mulheres. A política de cotas é implementada em diversos países com o objetivo de aumentar a representatividade feminina na política. No nosso quadro Política e a Saída de hoje, vamos abordar sobre as discussões e abordagens em relação às cotas de gênero destinadas às candidaturas femininas no cenário político. Para falar sobre o assunto, o professor Robert Bandeira, sociólogo político, mestre em políticas públicas, doutorando em sociologia, coordenador de pesquisa, extensão e internacionalização e professor da Estácio Teresina. Professor Robert Bandeira, obrigado pelo seu comparecimento mais uma vez ao quadro Política e a Saída. Carlos, é sempre uma honra estar aqui com você. Professor, um dos temas que foi motivo de críticas de especialistas foi a PEC 18/2021 do Senado Federal, que prevê a anistia de partidos que não tiverem cumprido a cota de gênero, 30% das candidaturas. Qual a sua opinião sobre isso, professor? Carlos, isso a gente observa como uma forma até de retrocesso legal da lei. Por quê? Porque esse perdão ele acaba desvirtuando a necessidade da cota, né? Então, como a cota ela é um artifício legal, a cota de 30% de gênero, quando você faz essa anistia, você, de certa forma, você deslegitima a cota. Ou seja, acaba que os partidos que estão nesse momento, e nós estamos no momento eleitoral, pode já pensar em uma anistia no futuro. E isso é ruim. Ao invés de incluir, acaba não incluindo.
Então, em vez de ser algo inclusivo, é algo exclusivo, não é verdade? Vai excluir bastante, porque na hora de repartir, por exemplo, o fundo partidário, o fundo eleitoral, na hora de partir, por mesmo colocar o mínimo de 30% de um gênero que sempre é colocado no Brasil, as mulheres, então o que vai acontecer? Os partidos eles vão se sentir, de uma certa forma, não vão temer a punição do Estado. Eles vão se sentir bem agradáveis com a impunidade. Para o ouvinte que está nesse momento nos acompanhando, essa PEC 18/2021 representa somente a classe feminina ou é destinada a outras classes? Nesse caso, especialmente, é destinado somente à classe feminina, porque o nome da cota é cota de gênero, né? Essa cota de gênero, ela diz na lei que deve haver uma paridade de gênero na lista eleitoral. Cada partido tem que ter, no mínimo, de um gênero, seja ele masculino ou feminino, tem que ter no mínimo 30%. No Brasil, na cultura brasileira, melhor dizendo, sempre quem é esse 30% são as mulheres. Ou seja, a gente vê nessa PEC, nesse caso, quem será prejudicada serão as mulheres, ou a representação feminina. Professor, na sua visão, a política de gênero realmente funciona aqui no Brasil? Infelizmente, Carlos, ela não funciona muito bem. E vou explicar por quê. Por que ela não funciona? Ela não funciona porque ela está no nível da lista eleitoral. O que é isso? Eu não garanto a eleição de mulheres. Eu garanto a presença delas na concorrência eleitoral. O que tem acontecido no Brasil? Tem acontecido uma prática que é chamada de laranja. Né? Para explicar para o nosso ouvinte, laranja é porque eu coloco a mulher como candidata na minha lista eleitoral do meu partido, por exemplo, mas ela de fato não é candidata. Ela está ali só para preencher uma vaga para que eu possa demonstrar ao TSE e ao TRE que eu estou cumprindo a lei. Mas na prática, muitas vezes, essa mulher ou essas mulheres, elas pedem voto para outros homens. Ou seja, acaba desvirtuando. Foi o que a gente discutiu agora há pouco em relação à PEC. Ou seja, se eu der anistia para essas pessoas ou para esses partidos, eles sempre vão praticar isso. Isso se configura um cabo eleitoral, professor? Sim, de uma forma bem institucionalizada. A mulher está lá como candidata, mas muitas vezes ela, nas suas redes sociais, no seu dia a dia, no corpo a corpo, ela está pedindo voto para outras pessoas, não para ela. Isso é ilegal e como que o TRE, como é que o Ministério Público pode fazer esse processo de fiscalização? E outro questionamento, novamente como base, é ilegal? Sim, é ilegal. Tanto é ilegal que teve que se fazer uma regra recente, agora em 2021, para buscar anistiar esses partidos. Ou seja, eles seriam penalizados. Para que eles não sejam penalizados, eles estão em busca de um perdão legal. Porém, esse perdão vai anular uma lei de paridade, uma lei de que eu possa tentar melhorar a situação da representatividade da mulher na política brasileira. Professor, o que pode ser feito para melhorar essa adequação e efetividade das cotas de gêneros no cenário político da atualidade? Primeiro é não anistiar os partidos. Ou seja, a regra foi burlada, então deve-se penalizar os partidos. Já aconteceu penalidades? Já. Aqui mesmo no Piauí nós temos a cidade de Valença, que é um exemplo. Na coligação de Valença, a gente pode observar que mulheres foram colocadas como laranjas. E foi para o tribunal. E o tribunal decidiu caçar a chapa. Então caçou. Tanto é que tivemos mais de 10 vereadores que perderam seus mandatos por conta dessa ilegalidade. Os partidos, com medo agora, né, estão pedindo anistia. Uma outra coisa que pode ser feita também, Carlos, é não colocar a cota somente na parte da lista eleitoral, mas colocar a cota nas cadeiras, ou seja, cadeiras reservadas apenas para candidatas mulheres.
Ou seja, somente elas podem concorrer àquelas cadeiras, porque aí a gente teria o maior número de mulheres representantes. Então, o processo de fiscalização com relação aos órgãos fiscalizadores que monitoram esse processo eleitoral, principalmente nesse período de 2022, tem que ser cada vez mais eficiente. Muito, tem que ser bastante eficiente, as pessoas têm que ajudar o TRE, ajudar o TSE, porque o TRE e o TSE eles não estão em todos os lugares, mas nós estamos, né? As pessoas estão. Então, é denunciar isso, é provar isso, é tirar print, é filmar. Por exemplo, a questão mesmo do que aconteceu em Valença, do Piauí, foi por questões com provas, né? Ou seja, mostraram provas, pessoas que estavam pedindo voto para outros candidatos que não eram elas, né? Exatamente. Professor, eu quero agradecer mais uma vez os seus esclarecimentos aqui no quadro Política à Saída. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. É sempre bom a gente estar aqui e sempre convidar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, para escutar e refletir. Muito obrigado pela participação de todos, professor Robert Bandeira, convidados e entrevistados. Então, estamos encerrando mais uma edição do programa Revista AGECOM. Essa edição teve produção de Antônio Pedro, Bianca Rafaela, Carlos Santos, Maria Eugênia, Mariana Alves, Mariana Santana e professor Robert Bandeira. Trabalhos técnicos e direção de Bernardo Silva, supervisão geral de Tiago Melo e coordenação geral de Mariana Alves. A todos, um ótimo dia e até a próxima. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina.